Quando eu nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: Vai, Carlos, ser ghost na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus! Por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. O benefício que o Willis Leal fez a Cabaceiras, com aquela brincadeira, com aquela coisa jocosa, que todo mundo gozava, né? Você lembra? Todo mundo gozava daquilo, que coisa ridícula, que não sei o quê, que não sei o quê, tal da Hollywood nordestina. Aquilo ali simplesmente catapultou a cidade para uma coisa, de um nível de turismo bonito, bonito, excelente para a região, porque aquela região ali é pobre, é difícil, é distante, mas ela simplesmente abriu os braços para o turismo de uma forma que a cidade hoje está renovada. Inclusive até preço de hotel foi lá para cima. Você se hospedar, o lado negativo é esse. Mas, de qualquer maneira, é uma forma do capitalismo brabo, né? Fazer como acontece naquele grande São João, né? Que uma coisa pula de 100 para 1000. Né? E outra coisa, o cabo ainda tem que engolir lá 3 dias, 4 dias. Tem que comprar só um bloco, que não pode ser uma diária. Né? E essa questão do desenvolvimento, como você bem disse, bem frisou agora, tem dois preços, né? Tem um preço que você paga muito alto de perder a paz. João Pessoa está sofrendo isso hoje. Tá. João Pessoa está sofrendo isso. Inclusive, eu vou lhe dizer, por exemplo, na minha rua fica faltando água agora, quando começou a voltar agora, né? Que os turistas estão indo embora. Mas no pico do turismo daqui, começou a faltar água. Né? Hoje em Paris, ou em Veneza, os habitantes estão fazendo esforço para expulsar o turista, porque prejudica quem mora lá. Os preços aumentam, o serviço piora. O guia, a gente só sabe o que é esse comportamento deles quando acontece com a gente, né? É verdade. Quando acontece com a gente fica doido para se livrar dele. A gente está tendo o infortúnio de um futuro sem medidas. Não tem medidas para esse futuro. É tudo subdimensionado. Né? Galerias, esgotamento sanitário, vias urbanas, transporte. Tudo nesse sentido. Né? Então, a gente vai perdendo qualidade, a gente vai perdendo muita coisa. O planeta Terra está perdendo a qualidade. A civilização, na realidade, a civilização está fenecendo. É verdade. Ela está fenecendo. Né? Fale mais a respeito. E os impérios, é cíclico, né? É interessante como o homem não aprende com a história, né, Gui? Todos os impérios subiram e ruíram. Né? E a gente hoje vê um império qualquer desses aí achando que ele não vai ruir. Ele vai ruir. Né? Ele chega num ponto de implosão. Né? Ele imploda. É um momento de colapso. Ele simplesmente implode, não tem como ser. E o que eu acho mais interessante da nossa ignorância da civilização é achar que isso não pode acontecer. Isso que não vai acontecer. Né? Que as coisas podem ser eternas. Um grande exemplo que a gente pode lembrar é a Renascença. Né? A Renascença. O Iluminismo, a Renascença, aquela coisa. O Renascimento. É triste, mas é um contingenciamento humano. Né? É uma contingência, é uma circunstância. E tudo é um processo. Pena que as pessoas não prestem atenção a processos e imaginem já ou vislumbrem o que esse processo trará.
Edgar Morin é um dos filósofos vivos, com 100 e poucos anos, agora ainda está vivo, né? Ainda se mexendo, ainda produzindo pensamentos. E a palavra mais terrível para Edgar Morin é progresso. Todo progresso é fatídico, todo progresso é abismo. É abismo, né? É uma caminhada para o abismo, todo ele. Engraçado, por melhor e por mais bem intencionado que seja, ele sempre vai ser um abismo. Não tem como a gente correr disso. A gente chega à conclusão que estamos condenados. Sim. E não percebemos. Sim, sim. A burrice é não perceber. E pior, a burrice é não perceber. E o pior também é esse espírito de manada que a gente tem, né? Como parece que a gente tem atavicamente ainda alguma coisa animalesca nesse sentido. Para onde um boi vai a boiada todinha, o boi correu para ali vai a boiada toda. Os carneiros saem para aquele lado, os carneiros saem tudinho atrás e vão para qualquer canto. Então, falta senso, falta visão, falta cognição. A gente está com involução na cognição. Esse país, com esse regime, não há possibilidade nenhuma de mudar essa nossa sociedade. Eu era criança e me diziam para mim que o Brasil é do futuro, ainda continua sendo do futuro. Eu não sei que futuro é esse. Eu estou com 84 anos e cada coisa está piorando, piorando, piorando. Eu cheguei ao ponto de dizer que o Brasil sou eu, para não me suicidar. Então, se eu sou eu o Brasil, não posso fazer mais nada. Porque outra coisa, o que pior de tudo isso é as pessoas com diploma universitário analfabeto. O que a gente mais vê, eu fui agora há pouco na universidade convidado e o professor Bernardino me convidou e eu fui com a turma de doutorado e mestrado e eles ficaram impactados com o meu currículo. Ela de propósito botou primeiro, disse, não é possível, quer dizer, não conhece, mas já vai desrespeitando você. A gente tem esse costume de respeitar, sem conhecer de fato a coisa. E aí perguntaram para mim, como é que pode? Eu disse, não pode ser o negócio dele. Muito simples. Eu arrumei uma almofada, me sentei, não urinava, não evacuava, não comia, e a vida toda estudando. Não tem mistério nenhum de concurso. É só você estudar. As pessoas têm 10 itens, só sabem um que é passar no concurso, e vocês ficam preocupados com questão de vaga. Eu só quero uma que é para mim. Mas se tiver outras pessoas passarem, esse é o problema de quem inventou o concurso, que ele vai conseguir. Mas eu nunca me preocupei com o número de vaga. Eu só quero uma para mim. Todos os concursos eu passei em primeiro lugar. Não é nada de gênero. Eu estudei, abandonei, renunciei a muita coisa. Quando eu limpava o chão no Paraíba Hotel, eu digo, vou ser o melhor limpador de chão do mundo para não perder o emprego. Então é que a gente vê isso da própria universidade. O pessoal quer... Eu sei que a internet é muito boa, essa coisa, mas não é só isso. Tem outros caminhos de você se aperfeiçoar. Mas acha muito prático, muda a linguagem, não sei nem o que estão falando, tudo abreviado, e faz de conta que estuda. Faz de conta. Agora, pior de tudo é o diploma analfabeto. Isso me irrita tanto. Olha só, a gente não aprendeu nem a se alimentar. Né? Toda a alimentação saudável que nós tínhamos, natural, né? Transformamos tudo em porcarias sintéticas. Né? E ainda estranhamos que a gente tem doenças que nem os médicos sabem a origem e nem sabem curar. Né? Eu sigo um médico pernambucano, que é um médico naturalista, e uma das coisas que ele costuma dizer é que você não precisa de remédio, você precisa de alimentação boa, de boa alimentação. Né? Nós somos viciados em comer. Tanto é que qualquer festividade é comer, morar. Né? A gente vive comendo e comendo porcaria. Né? Isso interfere não só no nosso aspecto físico, interfere na nossa existência mesmo, na nossa saúde, né? E a gente fica em busca de cura para males que nós criamos. Platão.
dizia na antiguidade que falava sobre escala, né? Sobre a questão de escala, de número. Platão dizia que uma sala de aula não podia ter mais de 12 alunos. Porque se existisse mais de 12 alunos, o mestre ia perder o contato e a individualidade, a personalização de cada um. Então não podia passar de 12 alunos numa aula. Engraçado é que ele afinava mais ainda quando dizia assim. E outra, o discípulo não pode escolher o mestre, é o mestre que escolhe o discípulo. Como quem diz, o mestre que sabe onde é que tem um vaso bom de ser colocado de sapiência nele. E o melhor, no sentido das escalas, ele dizia assim, uma urbe não pode ter mais de 1000 habitantes. Porque se ela tiver mais de 1000 habitantes, esses habitantes perderão o contato, perderão a segurança, perderão a confiança, perderão o conhecimento, perderão o equilíbrio. A identidade. A identidade, né, dessa coisa toda. Então, hoje eu vejo, quando eu passeio nesse Cariri amado da gente aqui, da Paraíba, as cidades pequenininhas que tem 1.900 pessoas, 1.600 pessoas, o equilíbrio que ela demonstra ter, a beleza, a sutileza, a lhaneza, a doçura, né? As empatias que existem naquele lugar. Isso guarda um pouquinho dessa coisa atávica das aldeias, né? dos pequenos povoados, onde todo mundo ali tinha uma certa irmandade, um certo respeito, né? Um pelo outro e tal. Sentido tribal. Então as escalas, elas se perdem na hora que ela... Por isso que aí ela implode, né? Quando ela passa de um limite, ela implode. Conceber uma cidade como Tóquio, como São Paulo, não existe, não era para existir nunca uma coisa dessa, né? E aí tu trouxe uma coisa interessante, Gui, que é essa questão naturalesca, naturalista, que a gente fugiu, né? Somos animais, racionais, tudo bem, mas somos animais. Um fígado de um porco serve para mim, né? O rim de um porco está servindo para alguém. Então, para você ver que até de um bicho que todo mundo bota como o último da escala dos animais, o fígado de um porco servir como humano. Então, nós somos animais, só que nós nos colocamos como especiais na natureza, como se não fôssemos natureza. E foi dela que a gente bebeu todo o conhecimento da fitoterapia, por exemplo, que era a farmácia ainda hoje existente, e que ela foi quem deu a base todinha para a alopatia, né? E a gente foge dessa qualidade, a gente foge dessa natureza e se coloca fora dela. Um sapato é uma coisa super útil, mas é um isolamento da terra, você simplesmente isolou-se da terra, né? A gente adotou ele como uma forma de defender os pés, mas a gente exacerbou e usá-lo eles 24 horas por dia. A gente não tem contato com o solo, a gente não tem contato com a natureza. Então, essa fuga da natureza é um preço muito alto, foi um preço muito alto e está sendo um preço muito alto na questão de saúde, na questão das doenças, na questão de tudo. E na questão dessa coisa do sentimento mais profundo. A gente faz parte de uma coisa artificial louca, uma coisa absurda, uma coisa suicida. Nós somos suicidas nessa questão que a gente se compara com a natureza. Então, aí o que é que acontece? A única coisa que salva o homem é a arte. A arte foi quem salvou o homem, apesar de que a arte passa pelo lado como se diz, da mentira, né? Vamos dizer, da fantasia, do onirismo, né? Eu acho que na civilização teve dois momentos interessantes, duas revoluções. Primeira, a revolução cognitiva, a conhecida revolução cognitiva dele achar as palavras, achar esse pensamento, achar essas linhas todas. Mas teve uma segunda revolução cognitiva, que foi a revolução cognitiva da mentira, da ficção. Enquanto a gente vivia numa cognição atávica, animal ainda, próxima à natureza, a gente tinha tudo como concreto. Era mais fácil, era mais real, era mais puro você se comunicar e você agir e conviver com a realidade. Mas na hora que a revolução cognitiva da mentira, do onirismo, dessa coisa louca que é da invenção, a mentira tomou conta. Aí ela fez parte tão mais forte do que o concreto.
Hoje a gente vive mais de mentira do que da verdade. A ilusão. A ilusão. Eu nunca vi um termo tão real. A coisa absurda. Eu vi um comercial do carro Jaguar. O carro Jaguar sempre foi um símbolo do status europeu, da riqueza, do poder, né? E dentro dessa cultura woke, criaram um comercial que parecia um comercial de moda. Um monte de atores caminhando, correndo, dançando, como se fossem atores de um desfile de moda. E a palavra Jaguar, o logotipo Jaguar, parece pequenininho. Ou seja, a Jaguar está num prejuízo imenso, porque isso aí é a mentira da mentira. Porque se o Jaguar representava um status ou uma ilusão de status, né, passou a atender uma categoria que era mentira. Não existe. Aquele público criado pelo comercial da Jaguar não existe. Né? Então, eu entendi, inclusive, que é uma espécie de final dos tempos. Né? Final dos tempos. Nós continuamos vivendo essa mentira e alimentando essa mentira de forma absurda. Avassaladora. Avassaladora. Eu, na minha homenagem que eu recebi lá na Fundação Casa e América, eu disse que o mundo acabou. A fotografia acabou. Tá? Porque se eu mando para o chat GPT, eu quero uma imagem assim, assado, uma criança com a bola nos ombros, ele me dá em 15 segundos uma imagem belíssima, sem necessidade da câmera fotográfica. Então, eu acredito que eu sou... Hein? Não. Se você criar a imagem mais absurda... você criar a imagem mais absurda da sua imaginação, ela faz. Ela te dá a imagem menos visível. Eu vou mostrar aqui no meu celular. No Réveillon eu estava na casa de Maia, lá em Lucena, e o genro dele disse, manda uma foto para mim, uma foto sua, como referência. Eu mandei para o celular dele. Ele me devolveu 5 imagens diferentes minhas. Eu em Londres, eu em Paris, e vestido de formas diferentes também. Loucura, velho. É doideira mesmo. Sem máquina fotográfica, só baseado nas minhas características faciais. O cara me faz 5 retratos diferentes. Entendeu? E a narração que hoje você pode mandar um texto digitado e pede para ele narrar esse texto. O texto volta com uma excelente narração. Entendeu? Então, nós somos sobreviventes, e eu não sei o que é que vai acontecer daqui para frente. A única forma que eu consigo definir é que o mundo acabou, a fotografia acabou. E diversas outras manifestações da criatividade humana estão indo para o ralo. Gui, deixa eu fazer um contraponto aqui ao que você está falando aí agora. A gente viu muitos anúncios e prenúncios de extinção, de muita coisa. Mas tem algumas coisas que resistirão por ter sentido de ter alma. Ainda, sabe? Ainda. É o que vai salvar muita coisa dessa ameaça horrorosa que está chegando por aí. Então a gente ainda vai ter muita coisa que não tem substituição para alma. Né? Eu vejo muito isso no meio artístico, por exemplo. A gente vê o cara, você vai ver o cara que tira primeiro lugar em tocar um violão no mundo. Aí você vai ver que o cara tem performance, o cara tem técnica, mas muitas vezes, e na maioria das vezes, não tem alma. Não tem alma. Existem, às vezes, pessoas que tocam uma sanfona com a perfeição. Mas não é um Dominguinhos que tem alma.
E qualquer coisa que tocar, qualquer brincadeira que fizer, está ali música, melodia e alma. Então, talvez o que vai salvar é que eles, a não ser que eles substituam e façam alguma coisa parecida com a alma. Mas vai ser muito difícil, porque o refinamento dessa coisa da arte, tirada do âmago de cada sentimento humano, vai ser muito difícil. Uma coisa interessante também, apesar de que a alimentação da inteligência artificial é feita pelo conhecimento, porque na realidade aquilo ali não é um conhecimento solto, é um conhecimento unido de todos os conhecimentos, né? Quando fizeram o primeiro programa de xadrez, se lembra que, vamos dizer, botaram no computador todas as possibilidades de um xadrez. Então fica difícil você vencer o computador, porque ele sabe de muito mais coisas reunidas do que somente 2 ou 3 enxadrezistas que conheçam o xadrez. Então eu acho que ela vai estragar muita coisa, mas não vai estragar tudo. Muito bom esse seu contraponto e que reflete, na verdade, um sentimento de esperança na humanidade, não é? Que está se esvaindo. Não é? Gostei da tua argumentação e essa chegada dessa esperança. Acho bacana isso aí. Mas ainda continuo com esse temor desse provável ou próximo colapso da humanidade. Amigo Gui, eu entendo sua inquietação. Todos nós passamos por isso. Aliás, nós somos uma geração diferenciada, porque nós vivemos. Os nossos filhos que estão nascendo agora, que está com 20 anos de idade, já pegou tudo prontinho, toda essa tecnologia. Não alcançaram a máquina de escrever. Eu tenho uma filha de 24 anos que ela não alcançou mais a máquina de escrever. Então, assim, eu acredito que tudo que banaliza tem prazo de validade. O que o GPT, que a inteligência artificial está nos dando com tanta facilidade, é de uma banalização tão grande, e aí eu faço coro às palavras de Marx. É uma banalização tão grande que, naturalmente, a sociedade, em algum momento, vai dizer: não, eu quero aquilo que tem saído da criação da cabeça do homem. Não negando que o sistema continue, mas essa necessidade sempre vai existir. Se eu não tiver otimismo, eu não tenho mais sentido de existir. Eu prefiro evitar o pessimismo, porque senão acabou essa minha existência. Eu vou viver de quê se eu não acreditar em mim? Eu tenho que acreditar ainda no que eu faço, no que eu crio, na minha escrita. Você tem que acreditar na sua fotografia. Deixa eu dar um exemplo assim, bem básicozinho da fotografia. Eu não vou nem falar de agora, que todo mundo tem uma câmera no celular. Eu vou falar de 15, 20 anos atrás, quando a gente tinha aquelas câmerazinhas que a gente comprava, todo mundo tirou fotógrafo com aquelas câmerazinhas, não era nem no celular. Hoje no celular nem se fala. Mas toda vez que tem uma festa de casamento, uma festa de casamento, eu chamo fotógrafo. Por que não queria uma câmera? Você ia tirar o retrato do mesmo jeito? Não, precisava de fotógrafo. Precisava do outro olhar, com um ângulo personal, com a qualidade boa. Então, mesmo com a banalidade que havia, de todo mundo com a câmerazinha, a própria noiva tinha sua câmera, o próprio noivo tinha, o pai da noiva, a mãe da noiva tinha, mas eles queriam um fotógrafo. E esse fotógrafo sempre vai ser chamado. É a melhor coisa disso. Porque o que o GPT traz de imagem, de fotografia, é tão artificial e é tão banal que eles vão sentir a falta da alma que Marcos Aurélio disse. Eu tenho que acreditar nisso, porque senão eu morro de pessimismo. Deus te ouça. Eu também concordo com o que nosso colega Tarcísio Pereira falou, que a gente precisa acreditar. Eu acho que nós, o mundo não, jamais sobreviverá da ficção faz de conta. Estou falando da ficção literária, a ficção da arte, a ficção de querer criar um novo mundo.
Porque o mundo, você não pode transformar o mundo se não for a própria natureza transformando o mundo. Por mais que esse pensamento aí da inteligência artificial evolua, jamais ela vai substituir o poder que tem a natureza, o poder que tem a nossa mente de criar e transformar, né, algo que é belo em coisa mais bela ainda. Tá certo? A fotografia possibilita isso, um quadro, uma pintura possibilita isso. A inteligência artificial, ela é tão banal que ela cria em cima do que você criou, do que o homem cria. Se eu dou uma imagem aqui, como o Gui falou, se eu dou uma minha imagem, ela transforma a minha imagem em outras imagens. Quer dizer, ela precisa da minha criatividade, da minha inteligência para poder sobreviver. Eu acredito que jamais essas inteligências artificiais vão substituir a mente humana. O assustador nessa história toda, concordo com vocês, não estou querendo ser apocalíptico, mas eu vivo uma realidade hoje. Você falou de alguns anos atrás, há mais de 10 anos atrás, mas hoje a realidade é diferente. Eu sou fotógrafo profissional e vi o mercado se esfumaçar. Acabou. Hoje eu estou sobrevivendo com vídeo. A fotografia acabou, porque todo mundo tem um celular de qualidade, uma qualidade estupenda, e que faz tudo. E o que é pior, ou melhor, sei lá, qualquer tipo de fotografia, hoje as câmeras corrigem os defeitos, os prováveis defeitos e tudo mais. Não é? E não se precisa mais do fotógrafo profissional. Essa que é a realidade. Não se precisa. Eu me considero sobrevivente, né? Sem saber qual seria a saída, qual é o caminho para essa sobrevivência. Essa banalidade que Tarcísio fala e levanta das coisas artificiais, ela passa por uma coisa muito interessante, que é o fato dos acidentes felizes da arte. A arte tem acidentes felizes ainda, e esses acidentes felizes são sempre pela transcendência. Eu acho que a inteligência artificial não vai chegar à transcendência. Ela não vai conseguir fazer isso, porque ela lida com o trivial, com o básico, com o concreto, com o que já existe e tal e tal. Mas esse lado rico da criatividade, uma das coisas que me faz mais ser fascinado pela literatura é aquela pergunta que eu de vez em quando faço e repito, já estou cansado de repetir, enjoando de repetir. Como é que palavras tão antigas ainda podem ser compostas numa frase tão inédita ainda? Como é que pode uma frase inédita, bonita, transcendente, ser feita com palavras antigas que todo mundo conhece? Qualquer pessoa podia ter feito. Mas alguém, numa hora de felicidade, num acidente feliz de literatura, de poesia, dessa coisa toda, de sentimento, de interpretação, compõe. Então, essa banalidade que está levantando ali, ela vai ficar tão comum, ela vai ficar tão processo tão natural, vamos dizer assim, ou artificial a ponto de todo mundo ver que é artificial, que implode. Vai ser necessário isso. Ainda vai se chamar alguém da antiguidade que parecia ser morto e vai ser ressuscitado. Você vê o vinil, por exemplo, o gosto que ainda se tem no vinil. É pouco, realmente é pouco. O universo é muito pouco do uso do vinil. Mas é uma né? Estivemos no shopping, a vitrologia. Mas hoje é um renascimento também um pouco dessa coisa saudosista, e que às vezes não é só saudosista, A emoção. É a emoção. Mesmo na má qualidade, a autenticidade. Né? Eu tenho feito nos meus trabalhos de produção artística sobre artistas nesse mundo velho, perdido e de invisíveis, sempre acontece isso. O cara não tem excelência, mas ele tem autenticidade. E a autenticidade quer dizer algo, quer dizer o ser humano, o
que é mais bonito o sentimento do ser humano. Esse sim, aí a gente tem ainda caldo para fazer muita sopa, né? Não, Tarcísio? Muita Só sopa. a título de curiosidade, eu tive muito medo, muito receio com essa história da inteligência artificial. E para experimentar, eu pedi ao chat GPT que me desse o que eu deveria perguntar numa entrevista com Deus, meu amigo. Eu recebi uma resposta em menos de 5 minutos. É que 5 minutos? Né? 10 segundos. Começa me questionando se eu tenho fé ou não. Né? Me veio uma lauda de um texto brilhante que nenhum escritor me daria nesse curto espaço de tempo. Talvez com um certo tempo, com uma emoção e tudo mais. Mas ele me entrega, ele me devolve essa pergunta que eu fiz, né? Questionando inclusive a minha fé. Se eu acredito em Deus, para perguntar algo, né, que poderia começar pelo fato da minha existência. Né? Eu deveria questionar se eu existo por acaso ou existe por trás uma divindade, né, na minha existência. É fantástico. O negócio é absurdo. Mas concordo com você. A emoção, o sentimento é talvez a nossa tábua de salvação.